Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão a respeito dos 10 mandamentos. Com certeza você já ouviu falar dos 10 mandamentos, mesmo que você não seja um cristão ou um estudioso da Bíblia, né? Mas tem filmes, tem novelas, né? Sobre os 10 mandamentos. Mas hoje, eu não sei se você sabe disso, mas 90% das igrejas cristãs pregam que os 10 mandamentos foram abolidos. É isso mesmo. Que as leis de Deus, que está na Bíblia em Êxodo 20, que foi abolido. Os 10 mandamentos eles se dividem assim. Os 4 primeiros mandamentos falam do amor do homem para com Deus. E os 6 últimos mandamentos falam do amor do homem para com o homem. E Jesus, ele sabendo disso, ele fez um resumo. Ele disse assim: os mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao homem como a si mesmo. Então ele fez um resumo dos 10 mandamentos. Mas isso não significa que ele aboliu os 10 mandamentos. Eles usam esse verso de Jesus para dizer que os mandamentos de Deus foram abolidos. De fato, usam um livro de Gálatas, também escrito pelo apóstolo Paulo, e pegam alguns versos para dizer que os 10 mandamentos foram abolidos, as leis de Deus. Mas eu já estudei o livro de Gálatas e eu digo para você que isso é totalmente infundado, fazer uma afirmação dessa usando o livro de Gálatas. Mas eu vou fazer uma leitura simples dos 10 mandamentos, e mesmo que você nunca tenha estudado a Bíblia, mesmo que você seja uma pessoa leiga, eu queria que você refletisse sobre os 10 mandamentos que eu vou ler agora. Eu vou ler de forma resumida, porque segundo mais de 90% das igrejas hoje, essas leis de Deus estão abolidas, elas não valem mais. Se elas não valem mais, não são mais leis de Deus, então não é mais pecado, tá? Mas a Bíblia afirma o que é pecado na Bíblia. Pecado é transgressão da lei. Olha só, a Bíblia diz que pecado é transgredir a lei de Deus. Mas agora as igrejas estão pregando que as leis de Deus, os 10 mandamentos, foram abolidos. Se as leis de Deus forem abolidas, o pecado deixa de existir. Não haveria mais motivo para Jesus vir morrer por nós, porque ele veio morrer para pagar pelos nossos pecados. Se os 10 mandamentos pudessem ser abolidos, Jesus não precisaria vir a essa terra e passar por tudo que ele passou por nós. Mas eu vou fazer uma leitura simples dos 10 mandamentos para que você tire as suas próprias conclusões. Segundo essas igrejas que estão pregando que os 10 mandamentos foram abolidos, isso aqui não é mais pecado. Eu vou ler. O primeiro mandamento dos 10 mandamentos da lei de Deus diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Segundo essas igrejas que dizem que os mandamentos foram abolidos, você adorar outros deuses que não seja Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus Pai, não é mais pecado. Segundo o que eles pregam, isso não é mais pecado. Porque se essa lei foi abolida, se você adorar outros deuses, isso não vai ser mais pecado. Segundo o mandamento da lei de Deus: não farás para ti imagem de escultura. A idolatria, fazer ídolos, se ajoelhar diante de ídolos, que é amplamente condenado na Bíblia toda, segundo essas igrejas que dizem que os mandamentos foram abolidos, isso não é mais pecado para Deus, você adorar imagens. Terceiro mandamento: não tomarás o nome de Deus em vão. Estão dizendo que isso foi abolido. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Segundo eles, o dia do Senhor não é mais o sábado. Isso não é mais pecado também. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Segundo essas igrejas, desonrar o seu pai e sua mãe não é mais pecado diante de Deus. Olha só. Sexto mandamento: não matarás. Matar não é mais pecado, segundo essas igrejas que dizem que os mandamentos foram abolidos. Sétimo mandamento: não adulterarás. Você adulterar contra sua mulher, contra seu esposo, segundo essas igrejas, não é mais pecado. Oitavo mandamento: não furtarás. O roubo não é mais pecado também, se as leis de Deus foram abolidas. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra teu próximo. A mentira, a injúria não é mais pecado, segundo essas igrejas, porque eles dizem que os 10 mandamentos foram abolidos, que Jesus cravou na cruz os 10 mandamentos. E agora, você falar mentira não é mais pecado, mas a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Então Satanás não está mais em pecado também, porque ele é o pai da mentira.
Se as leis de Deus foram abolidas, Satanás não está mais em pecado, pelo fato dele ser o pai da mentira. 10º mandamento: não cobiçarás a mulher, a casa, nem coisa alguma do teu próximo. Você não precisa ser teólogo, estudioso da Bíblia, nem um entendido nas Escrituras para você ver que é impossível que Deus tenha abolido esses mandamentos. Jesus veio a essa terra morrer pelos nossos pecados. O que é isso? Porque nós transgredimos a lei de Deus e por isso foi necessário que Jesus viesse a essa terra e desse a sua vida. Por causa dos mandamentos que mostravam que a gente estava em pecado, foi que Jesus teve que vir para essa terra. Como que ele vai abolir as leis de Deus? Então matar não é mais pecado, adulterar não é mais pecado. Isso não faz sentido nenhum. E se você perguntar, questionar para qualquer religioso que diz que os mandamentos foram abolidos, eles vão falar assim. Quando você lê individualmente, ah não, isso não foi abolido, isso não foi abolido, isso também não. Não, você não pode matar, você não pode adulterar, você não pode furtar, você não pode dar falso testemunho, você não pode adorar outros deuses. Eles vão falar, mas quando chegar no sábado, eles vão falar, ah não, é só o sábado que foi abolido. Você entende que existe uma segunda intenção em dizer que os mandamentos foram abolidos, tá? É simplesmente por causa da guarda do sábado. Imagina você chegar numa igreja com 1000 membros e dizer assim, a partir de hoje ninguém aqui pode mais trabalhar no dia de sábado, porque a lei de Deus diz que é pecado trabalhar no sábado. Dessas 1000 pessoas na igreja, quantos você acha que iam continuar na igreja? É mais fácil a gente omitir as verdades de Deus do que a gente se deparar com um problema desse. Mas a Bíblia diz que importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Os 10 mandamentos nunca foram abolidos. Tá? De fato, a Bíblia diz que Satanás, ele se tornou Satanás porque ele pecou no céu. Satanás transgrediu a lei de Deus no céu. Por isso que ele virou o demônio, o diabo. Por isso ele foi expulso do céu. E hoje, mais de 90% das igrejas estão pregando que os 10 mandamentos foram abolidos. Mas a Bíblia diz que pecado é transgredir a lei de Deus. Pecado é você quebrar os 10 mandamentos. Mas se você abolir os 10 mandamentos, o pecado deixa de existir. Olha só que perigo. Isso é um engano. É um engano colocado pelo inimigo na terra. Reflita a respeito disso, sobre os 10 mandamentos. Qualquer pessoa, mesmo que não seja religiosa, quando ela lê os 10 mandamentos, ela sabe, isso é errado. É errado. Amém?